Aleluia, aleluia. Levante as suas duas mãos aos céus. Salmo 134, no verso 2. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz: erguei as mãos ao santuário, no plural. Na presença de Deus você não segura nada. Levante suas mãos. Com as mãos levantadas, olhe literalmente para o forro da igreja. Agora eu oro para que os seus olhos espirituais sejam abertos e você enxergue além do forro. Enxerga os querubins nessa manhã, enxerga os serafins, enxerga Jesus Cristo assentado à direita de Deus. E com uma voz apaixonada, diga: bom dia, Espírito Santo. Não, pode ser melhor, diga: bom dia, Espírito Santo. Diga comigo: que privilégio estar na sua casa nessa manhã. Diga: e eu te peço, abre os meus olhos e os meus ouvidos espirituais, para que eu possa ter clareza na tua direção. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te amo demais. Você pode jogar um beijinho para o céu? Quero ouvir o barulho do beijo. Joga um beijinho para ele. Você pode aplaudir ao Espírito Santo nessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Para mim é um privilégio poder estar aqui cooperando com vocês. Quem estava aqui ontem à noite? Glória a Deus. Caso você não me conheça, meu nome é Wesley Marques, eu tenho 26 anos, sou lá de Curitiba, pastor da comunidade Esperança e Vida. Nós caminhamos com o apóstolo Luiz Hermínio, pessoal do Mevan. Estou feliz porque dessa vez minha esposa está me acompanhando, Mileninha, meu amor. Primeira vez que estive aqui, bem como o pastor falou, os músicos estavam me acompanhando. E para mim é uma alegria estar com a Milena hoje. Ela volta hoje, eu fico até amanhã para a ministração de Samuel, porque amanhã ela já tem o estágio da faculdade. Você sabe que um trabalha e o outro é pastor. Dizem que pastor não trabalha, viu? Você pode isso, estou brincando contigo. A minha avó, ela tinha 10 netos. Ela falava: 9 trabalha e 1 é pastor. Vê se pode um negócio desse. Brincadeiras à parte, mas a Milena está retornando agora à tarde. Querido, se você deseja acompanhar o nosso ministério, entra lá no nosso canal do YouTube depois, Pastor Wesley Marques ou Wesley Marques PR de pastor. Toda segunda-feira nós temos uma pregação visando a edificação do corpo de Cristo, amém? Quero agradecer aos pastores pela oportunidade. Gente, que pastor maravilhoso vocês têm, viu? Maravilhoso, conselheiro. Ele só não é Deus forte, mas ele é maravilhoso. Diga comigo: te amo, meu pastor. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do seu pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ontem nós falamos sobre o poder da mente. Quem saiu aqui com a mente de Cristo ativada? Nós falamos ontem que se você não renovar a tua mente, você não renova a tua vida. Para Deus, pensar positivamente vem antes de agir positivamente. Se você não pensar coisas boas, você não atrai coisas boas. Antes dos coaches dizerem isso, a Bíblia já dizia 2000 anos atrás. E hoje eu quero levar você, debaixo do Espírito Santo, para um nível um pouco mais profundo. Abre tua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 2. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 12, a partir do versículo 2. E quem achou diz aleluia. A Bíblia diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Diga comigo: quando eu mudo, com mais autoridade, diga: quando eu mudo a minha mente, eu passo a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora diga para a pessoa que está ao seu lado: o que Deus tem para você em 2026. Diga para ela: é mais do que bom, é mais do que agradável. Diga para ela: é perfeito. Quem toma posse dessa palavra aqui nessa manhã? Bom dia, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, Espírito Santo. Eis-nos aqui na sua presença.
eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ter clareza na Tua palavra. A Tua palavra diz em Mateus capítulo 13, versículo 19, que ouvindo alguém a mensagem do reino e não a entendendo, vem o maligno e rouba a semente que foi lançada. Eu declaro que o Teu povo não vai somente ouvir, mas entender essa palavra. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ter clareza na Tua palavra. E a igreja diz, amém. Meus amados irmãos, tudo que Deus faz na nossa vida é por meio de processos. 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos a seguir, a Bíblia vai dizer que assim como o ouro é provado para ver se é de verdade, a vossa fé é forjada. A palavra forjar, ela vem de forrer, que significa ver se há algum valor. Tudo que Deus faz na nossa vida é por meio de processos. Deuteronômio 7:22, diga comigo, obrigado Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o ritmo de Deus não é muito a muito, é pouco a pouco. Coloca para mim, Deuteronômio, olha aí. A Bíblia diz, o Senhor seu Deus expulsará essas nações de diante de vocês pouco a pouco. Diga comigo, pouco a pouco. Meus amados irmãos, o ritmo de Deus não é muito a muito, é pouco a pouco. Você precisa aprender a entender e a andar no ritmo de Deus. 2 Pedro 3:8, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que um dia para o homem é como 1000 anos para Deus. O relógio de Deus, ele é diferente do nosso. Leva um tempo para que as coisas aconteçam de repente. O do nada de Deus leva um tempo para que aconteça. E quando se trata da vontade de Deus, quantos aqui querem viver a vontade de Deus? Quando se trata da vontade de Deus, até a vontade de Deus, ela tem processos. Primeiro ela é boa, depois ela é agradável e só por último ela é perfeita. E é sobre isso que eu quero falar contigo nessa manhã. Essa tem sido a palavra que tem guiado a nossa igreja lá em Curitiba. Nós temos profetizado que esse é o ano da vontade perfeita. E eu quero te explicar o que significa a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus e a perfeita vontade de Deus. A vontade boa de Deus é a vontade permissiva, que é quando Deus abençoa os teus planos. E que fique claro que não há pecado algum nisso. Porém, esse é o nível mais raso da presença de Deus. A vontade boa de Deus é a vontade permissiva. É quando Deus permite que os seus planos se cumpram. É quando Deus permite que aquilo que você planeja dê certo. E não há pecado algum nisso. Mas é como se as águas, lá em Ezequiel 47, diga obrigado Espírito Santo. Obrigado Espírito Santo. Glória a Deus. É como se as águas estivessem aqui nas canelas ainda. Aí existe o segundo nível da vontade de Deus, que é a vontade agradável. Que é quando você consagra a Deus tudo aquilo que você faz. Tudo que passa na tua mão você ora, mas você ainda decide. Tudo que passa na tua mão você consagra, mas você ainda decide. Agora existe a vontade perfeita, que é quando você não tem o controle de nada. Toda vez que Deus está te levando para uma situação que parece que você não tem controle, é apenas Deus te convidando para a vontade perfeita. A vontade perfeita não é mais você que decide. A vontade perfeita já não é mais você que governa. A vontade perfeita só fica na sua vida aquilo que Deus tem. Deuteronômio capítulo 28, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que te alcança. Foi a Milena que correu atrás de mim. Brincadeiras à parte. Ou não, vou deixar vocês imaginarem. Coloca para mim Deuteronômio 28. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 28: se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, diga comigo, a vontade perfeita é quando eu não brigo com a vontade de Deus. Olha só o que a Bíblia vai dizer: se vocês obedecerem tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente, está falando de perfeição, e cumprirem fielmente todos os mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima das nações da terra. Aleluia. Deixa eu só dar um pause aqui. Querido, Deus ele não tem problema com a fama. Mateus 5,14, pode deixar aqui. A Bíblia vai dizer que a lâmpada, ela não é colocada embaixo, ela é colocada no lugar mais alto para que possa iluminar a todos. Deus não tem problema com a fama, porque Ele sabe que quando Ele te abençoar é para a glória dEle, querido. O Senhor diz a Abraão: eu te tornarei famoso. É por isso que Deus deseja abençoar o teu trabalho, é por isso que Deus deseja abençoar as tuas finanças, desde que você tenha uma vida de mão leve. A única forma de Deus mostrar para você que Ele está no controle é te colocando numa situação que você não tem controle. Obrigado, Espírito Santo. Quem pode jogar um beijinho para o céu? A única forma de Deus mostrar que Ele está no controle é te colocando numa situação que você não tem controle. Está fazendo sentido? Vamos lá, Deuteronômio 28. A Bíblia vai dizer: se vocês obedecerem tudo ao Senhor e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima das nações da terra. Versículo 2.
A Bíblia vai dizer: se obedecerem ao Senhor, vocês receberão as seguintes bênçãos. Você vai poder contar, vamos lá. Primeiro, a sua cidade e seus campos serão abençoados. Faz assim: a minha família é abençoada. Próximo, seus filhos e suas colheitas serão abençoados. Diga: minha casa é abençoada. A Bíblia diz: as crias de seu gado e seus rebanhos. Diga: os meus animais são abençoados. Você sabia que até o animal na Bíblia é ungido? Eu já vi demônio pegar em cachorro, como eu já vi cachorro cheio do Espírito Santo. Eu lembro que eu era pequenininho, eu tinha um vira-lata chamado Alemão. Quando a gente ia orar, o alemão vinha junto na oração. Ele vinha junto com a gente, pentecostal. Quem está comigo aqui? Até o meu animal é abençoado. Próximo, a Bíblia vai dizer: seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. Diga: nunca vai faltar o pão na minha mesa. E último, a Bíblia vai dizer: a todo lugar que forem, tudo que fizerem serão abençoados. Diga: tudo que eu tocar será abençoado. Você está percebendo que quando você confia na vontade perfeita, você tem uma mão cheia para agradecer? Você tem uma mão cheia para aplaudir ao Espírito Santo? Aplauda o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Quem está comigo nessa manhã? Vou repetir: a vontade boa de Deus é a vontade permissiva. Hoje eu me atrevo a dizer que 70% ou talvez 80% do Brasil vive a vontade boa, que é quando Deus permite que os seus planos deem certo. Mas, queridos, Deus deseja nos levar a um nível mais profundo. E eu não estou falando da vontade agradável, eu estou falando da vontade perfeita. Quer um exemplo de um homem que viveu a vontade perfeita? Noé. Por quê? O Senhor chega para Noé e manda ele construir uma grande embarcação. E algo que chama a minha atenção na vida de Noé é que a arca de Noé, ela era feita da madeira cipreste, hoje chamada de gofer, uma das melhores madeiras do mundo. Mas você sabe qual era a única coisa que a arca de Noé não tinha? A arca de Noé não tinha leme, porque era Deus que governava. Toda pessoa que deseja viver a vontade perfeita, a tua vida não pode ter leme, a tua vida não pode ter volante. Você tem que olhar lá no volante o Espírito Santo te guiando. Deus deseja nesses dias gerar uma igreja de mão leve. Saul representa boa e agradável, Davi representa a perfeita. Saul, ele viveu a vontade boa de Deus, ele foi permissão de Deus. Deus não queria, a Bíblia diz, mas foi permissão de Deus, a vontade boa. Depois disso, Saul, ele vive agradável, ele até começa bem, ele consagra a Deus tudo que ele faz. Mas quando Deus quis levar Saul para a vontade perfeita, Saul não aguentou. Sabe por quê? Porque nós gostamos de controlar as coisas. Quem aqui é meu controlador, diz obrigado, Espírito Santo. A gente gosta de controlar. Você sabe por que as pessoas elas não vivem o que é perfeito? Porque elas têm mãos fechadas. Uma pessoa que quer a vontade perfeita vive de mão leve. Você sabia que se Saul não tivesse pecado, Davi nunca seria rei? Antes que você ache que eu estou pregando heresia, coloca para mim 1 Samuel 13:13. Se Saul não tivesse pecado, Davi nunca seria rei. Você não ia cantar, ele é o leão da tribo de Judá. Você ia cantar, ele é o leão da tribo de Benjamim, porque era para ser Saul. A Bíblia vai dizer: você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse o quê? O Senhor teria confirmado para mais um ano o teu reinado, tá certo? O Senhor teria confirmado para mais 40 anos o teu reinado, tá certo? A Bíblia diz: se você tivesse confiado naquilo que é perfeito, o Senhor teria confirmado. O plano original de Deus nunca foi Davi, era Saul. Mas toda vez que você insiste em ficar no controle, você para no que é agradável. O que Deus tem para você, querido, é perfeito. Mas se você quer viver o que é perfeito, você precisa confiar o teu futuro nas mãos daquele que é perfeito. Aí, Atos 13:22, coloca aí, obrigado Espírito Santo, diga obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz: mas Deus removeu Saul e colocou Davi em seu lugar, a respeito de quem o próprio Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, que fará algumas coisas que for da minha vontade, tá certo? Que fará algumas coisas que eu mandar, tá certo? A Bíblia diz: achei a Davi, homem que cumprirá tudo que eu faço. Toda pessoa que deseja viver aquilo que é perfeito, não faz algumas coisas que Deus manda, faz tudo que Deus manda. A vontade, a linguagem do amor de Deus. Alguém aqui já leu aquele livro do Gary Chapman, Assim com Linguagens do Amor? Alguém aqui já leu? Nós temos lá, me ajuda a lembrar, palavra de afirmação. Opa, pode falar. Tempo de qualidade, toque físico, presente. Muito obrigado. Por exemplo, a minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Quando a Milena chega para mim e fala: amor, você está tão lindo, eu fico todo bobo, fico todo alegre, pastor. Porque é a minha linguagem de amor.
A linguagem de amor da Milena, tempo de qualidade. Se eu sentar no sofá e assistir uma série com ela, eu fiz o dia dela. Você sabia que Deus tem uma linguagem de amor? Está lá em João 14, 21. A Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos, obedece e confia, esse é o que me ama. O que demonstra o quanto você ama a Deus não é o número de vezes que você vem à igreja. O que demonstra o quanto você ama a Deus não é o teu talento. O que demonstra o quanto você ama a Deus, querido, não é a tua eloquência, não é o teu conhecimento teológico, não é a tua habilidade. O que demonstra o quanto você ama a Deus é o teu nível de confiança na vontade de Deus. Obediência é a linguagem do amor de Deus. 1 João 5,3. Coloca para mim, 1 João 5,3. A Bíblia vai dizer, 1 João 5,3. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. Levante suas mãos e diga: amar a Deus significa confiar na vontade perfeita. Diga para a pessoa que está ao seu lado: toda vez que você está passando por uma situação que parece ser maior que você, diga para ela: calma, respira, não pira e confia na vontade perfeita. Quem está comigo aqui nessa manhã? Quem pode aplaudir ao Espírito Santo? Aleluia! Aleluia! Queridos, as pessoas elas têm medo da vontade de Deus, daquilo que é perfeito. Por quê? Porque nós gostamos de ser controladores. Nós gostamos de controlar. Dia desses uma mulher chegou lá na igreja e ela pediu oração pela libertação do marido dela. Ela chega para mim e ela diz: pastor, você pode orar pela libertação do meu marido? Eu, claro. Nós damos as mãos e a mulher extremamente pentecostal. E eu falei: Senhor, liberta, salva, tal, faz o teu milagre. A mulher vindo junto comigo: aleluia, glória a Deus, tal. No final, eu digo simplesmente assim: Senhor, contudo. E a mulher pulando, berrando, ela diz: contudo. Eu disse: contudo, que seja feita a tua vontade. A mulher parou na hora. Ela abriu um olhinho assim. Ela falou: pastor, você não tem fé, né? Foi por quê? Pastor, você está orando pela vontade de Deus? Aí eu perguntei: eu estou errado? As pessoas elas têm medo da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque foi construído na igreja brasileira a mentalidade de que Deus castiga, de que Deus é mau. Queridos, Jeremias 29:11, a Bíblia diz: eu é que sei os planos que tenho para ti, planos de bem e não de mal. Nós precisamos desconstruir aquela mentalidade de Deus castiga na nossa mente. Nós precisamos entender que Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor. A vontade de Deus não tem erro. A vontade de Deus é o perfeito para você. A vontade de Deus se encaixa na tua vida. Meu Deus do céu. A vontade de Deus é a opinião de Deus. Não tenha medo da vontade de Deus. No Pai Nosso, Jesus nos ensina: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita. Agora eu te pergunto, se Jesus, que era Jesus, o Cordeiro de Deus, não fazia o que queria, fazia só o que o Pai queria, por que eu quero fazer o que eu quero? Essa parte ninguém dá amém, aleluia. Alguém pode aplaudir ao Espírito Santo aqui? Aleluia. Agora, a vontade de Deus no momento que ela é aplicada, por que a gente tem medo do que Deus tem? Porque no momento que ela é aplicada não faz sentido. João 13:7, obrigado Espírito Santo. Jesus chega para Pedro e diz: não entendes o que estou fazendo agora, mas lá na frente entenderá. Muitas coisas não vão fazer sentido agora para fazer sentido lá na frente. O seu papel é confiar naquilo que é perfeito. Hoje é uma palavra, não é para quem quer viver o que é bom, não é para quem quer viver o que é agradável, é para quem quer viver aquilo que é perfeito em 2026. Abre tua Bíblia comigo em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Olha o que a Bíblia vai dizer. Hebreus capítulo 12. Vamos do versículo 11. 12:11. A Bíblia vai dizer, Hebreus capítulo 12, versículo 11. A Bíblia diz: nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Em outras palavras, às vezes a vontade de Deus, no momento, dói. Por exemplo, Deus já te pediu para renunciar a algo que você amava? Já aconteceu contigo? Mas lá na frente você viu que aquilo era o melhor para você. Olha o que a Bíblia está dizendo: nenhuma disciplina, está falando da vontade de Deus, é agradável. Versículo 11, 12:11.
no momento em que é aplicada ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. O que o Senhor está dizendo? Agora, você pode estar achando que você está perdendo o controle. Agora, você pode estar achando que nada está fazendo sentido na sua vida. Mas se você confiar no que eu tenho para você, lá na frente você vai desfrutar daquilo que é perfeito. Volta no versículo 10, olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 10. Isso aqui é fantástico. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. Gente, isso aqui é muito forte. Quem pode jogar um beijinho para o céu? A Bíblia vai dizer que a disciplina de Deus não é de vez em quando, é sempre para o teu bem. Chega um momento na sua vida que Deus ele precisa te disciplinar, Deus precisa te podar. João capítulo 15, a Bíblia diz que todo aquele que quiser dar fruto, Deus vai podar. A palavra podar na agricultura significa eliminar os excessos. Querido, se Deus não eliminar os excessos na tua vida, você nunca vai frutificar. Sabe qual que é a pior coisa que pode acontecer? É quando Deus elimina um excesso e você insiste em colar o galho. Deixa aí. Eclesiastes 3, diga obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que há tempo determinado para todas as coisas, para plantar, para colher, mas existe um dos tempos que chama a minha atenção. A Bíblia diz que há tempo de procurar, mas há também tempo de deixar ir. Tem coisas que se você não deixar ir, você nunca vai frutificar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que a vontade perfeita de Deus é uma vida de mão leve. Eu e você, nós precisamos ter uma vida de mão leve. Você sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha mão leve. Por exemplo, quando Saul pecou, lembra que eu falei que Saul é a boa e agradável? Quando Saul pecou, a primeira preocupação de Saul foi: Deus, me trata bem pelo menos diante das pessoas. Em 1 Samuel 15, 16 ou 17, a Bíblia diz que ele diz para Samuel: Samuel, olha, me trata bem pelo menos diante das pessoas. Porque a preocupação de Saul era o quê? O que as pessoas vão pensar de mim. Agora Davi, quando peca, lá no Salmo 51, ele diz: Senhor, eu sou rei, eu sou rico, eu tenho tudo que eu quero, mas tira tudo, só não tira de mim a tua presença. Uma pessoa que deseja viver a perfeita vontade de Deus, ela pega a casa, ela pega o carro, ela pega tudo que ela tem e ela diz: Senhor, é teu. Uma pessoa que deseja viver aquilo que é perfeito, ela não murmura contra Deus, ela confia que o Pai sempre disciplina para o bem. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui? Aleluia! E eu quero falar contigo, quem quer a vontade perfeita aqui nessa manhã? A primeira atitude, eu vou falar sobre 2 ou 3 atitudes. A primeira atitude de quem quer a vontade perfeita: eu preciso aprender a perseverar. Repete comigo: eu preciso aprender a perseverar. Você sabe por que muitas pessoas não vivem o que é perfeito? Porque elas não gostam de perseverar. Elas não gostam de persistir. E sem perseverança nós não chegaremos a lugar nenhum. Romanos 5,3, diga obrigado, Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, olha só, obrigado, Espírito Santo. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. A palavra provação, ela vem do grego peirasmos, que significa teste da fé. Nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos. Para mim, a maior marca de um cristão não é a perfeição, não é o conhecimento teológico. A maior marca de um cristão é a perseverança. É aquele que não importa o que acontece, ele pode cair, mas ele já levanta, pega a muleta e vai indo. Quem está entendendo o que eu estou falando? A maior marca de um cristão é a perseverança. Você lembra do Rocky Balboa? Que ele apanhava os 14 rounds. Lembra? Quem lembra do Rocky Balboa? Ele apanhava 14 rounds no 15º. É isso que Deus quer de você. Diga para a pessoa que está ao seu lado: persevere. Olha o que a Bíblia vai dizer. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos. Versículo 4, a Bíblia vai dizer: e a perseverança, versículo 4, e a perseverança produz um caráter aprovado. Quem quer ter um caráter aprovado por Deus aqui? Então existem 3 ciclos na sua vida que você vai ter que passar. Faz assim com o dedinho: provação, perseverança e caráter aprovado. Diga comigo: tudo começa na provação. Diga: depois eu vou ter que perseverar. Diga: e por último, eu terei um caráter aprovado. O período da perseverança é o período mais difícil, porque é quando você persiste sem nada fazer sentido. E se você não perseverar, querido, você nunca vai viver o que é bom, ou melhor, você nunca vai viver o que é perfeito.
Quando eu olho, por exemplo, para a vida de José, digo obrigado, Espírito Santo. Você já parou para perceber a história de José? A Bíblia não... Olha que interessante. Deus nunca falou com José. José é um dos poucos homens da Bíblia que Deus nunca falou com ele. Nunca. A Bíblia vai apenas dizer que Deus era com José. Mas a Bíblia nunca diz que Deus falou com José. A vida de José eu acho fantástico. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados com Moisés, com milagres sobrenaturais. Mas a vida de José é totalmente ordinária. Não tem milagre, não tem céu abrindo, não tem mar se abrindo, não tem fogo caindo do céu. Há apenas uma fidelidade diária. Quando você é fiel no teu dia a dia, quando você é fiel, perseverando naquilo que Deus tem, você passa a viver aquilo que é perfeito. A Bíblia nunca vai dizer, Deus nunca falou com José. A Bíblia diz apenas que Deus era com José. E hoje nós vemos essa geração, onde as pessoas elas ficam caçando profecias para tentar saber qual caminho ela tem que ir, querido. Obviamente que é bom ouvir a voz de Deus, mas melhor ainda é saber que Deus está do teu lado. E eu vou além, no original a Bíblia não diz que Deus estava com José. A Bíblia diz que o Senhor operava em José. Porque antes de Deus fazer algo através de você, Deus vai fazer em você. Deus me deu, debaixo do Espírito Santo, que eu não sou nada, uma unção de paternidade. Por quê? Porque eu sofri na minha paternidade. Chega um tempo na sua vida que Deus te fere aonde Ele precisa acessar. Em Jó 5,18, obrigado Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele fere e as suas próprias mãos o enfaixam. Eu acho interessante que não é que Deus permite a ferida, não é que Deus usa alguém para te ferir, a Bíblia diz que Ele fere. Ele fere onde Ele precisa acessar. Deus ele me feriu na paternidade para me dar uma unção de paternidade. Se Deus te feriu nas finanças, Ele vai te dar uma unção sobre finanças. Se Deus te feriu no teu sentimento, Ele vai te dar uma unção sobre isso. Deus fere aonde precisa acessar. A primeira coisa que eu e você precisamos, se nós queremos viver aquilo que é perfeito, eu preciso aprender a perseverar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, persevera. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã? Tiago capítulo 1, versículo 2. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Glória a Deus. Está fazendo sentido? Estou compartilhando contigo a palavra que eu mais tenho ministrado. A Milena está aqui comigo, é a palavra do nosso ano lá na CEF. O ano da vontade perfeita. Eu quero profetizar, querido, que o que Deus tem para você é perfeito. Toda vez que você está passando por uma situação que parece que você não consegue entender o que está acontecendo, é apenas Deus te convidando para a vontade perfeita. A única forma de Deus mostrar que está no controle é te colocando numa situação que você não pode controlar. Deus te coloca nessas situações para alinhar o teu coração. A palavra deserto, ela vem de desertus e desertare, e juntas elas significam alinhamento. Toda vez que Deus coloca um deserto na sua vida, não é para te matar, é para te alinhar com a vontade dEle. Tiago capítulo 1, versículo 2, a Bíblia vai dizer: meus irmãos, considerem por grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Quem aqui foi provado em 2025? Meu Deus, eu escutei o ixi. Ixi, diga comigo, vixe. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 3: pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança, ela tem a oportunidade de crescer. Versículo 4, a Bíblia vai dizer: é necessário que ela cresça, pois quando estiverem totalmente, plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos. Você sabia que a palavra maduro e a palavra completo no grego é a mesma palavra que perfeito? Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo? Quanto mais você persevera, mais você chega perto daquilo que é perfeito para a sua vida. Eu libero debaixo do Espírito Santo uma unção de perseverança nessa manhã. Eu declaro que você não vai trocar o que é bom, o que é agradável, você vai ver o que é perfeito em 2026. Diga comigo, Espírito Santo, nessa manhã eu recebo uma unção de perseverança, de constância sobre a minha vida. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo? Está fazendo sentido? Então vamos lá, o primeiro nível da vontade de Deus é a vontade boa. O segundo é o terceiro e o nível que Deus quer nos levar é a vontade perfeita. A primeira coisa, se eu quero viver o que é perfeito, eu preciso aprender a perseverar. A segunda coisa, se você quer viver a vontade perfeita, quem quer viver a vontade perfeita, eu vou precisar recusar propostas boas e agradáveis. Se a proposta está chegando, é porque o que é perfeito está se aproximando. Eu vou repetir, se a proposta está chegando, é porque o que é perfeito está se aproximando.
Em Mateus capítulo 4, Jesus recusa pelo diabo o que era bom e o que era agradável para viver o que é perfeito. Se você não recusar o que é bom e agradável, você nunca vai viver aquilo que é perfeito. Eu anotei aqui, se a proposta está chegando é porque o que é perfeito está se aproximando. Queridos, Terá, por exemplo, o pai de Abraão, o plano original de Deus nunca foi Abraão. Nunca. Deus queria o pai dele, Terá. A Bíblia diz que o Senhor chama Terá, em Gênesis 11, e parte com ele em direção à terra de Canaã. Qual foi a terra que Deus deu para Abraão? Canaã. Mas a Bíblia diz que Terá escolheu parar em Harã. Aí nós começamos Gênesis 12. Então o Senhor chamou Abraão. O plano original de Deus era Terá, só que Terá parou. Terá escolheu viver o que era bom e o que era agradável. Abraão viveu o que era perfeito. Por quê? Porque a obediência é uma escolha diária. Se você não recusar o que é bom e o que é agradável, você nunca vai viver o que é perfeito. Deixa eu te contar um testemunho. Em 2022, eu e a Milena, pastores lá da SEV, nós passamos uma luta tremenda, querido. Sabe quando você passa uma luta e a igreja fica vazia? Não sei se já aconteceu isso, espero que não. Mas, sabe quando a pastora deu uma risada? As podas de Deus, eliminar os excessos. Diga comigo, eliminar os excessos. Queridos, eu e a Milena, a gente passou uma luta na igreja, uma família brigou. E aí, como era uma família grande, saiu mais da metade da igreja. Irmão, só para você ter noção, os nossos cultos tinham 4 pessoas. Era eu, sem contar minha família, obviamente, 2 pastores e mais uma irmãzinha. E uma irmãzinha difícil de lidar. Tá tendo live? Ela não vai saber que é ela. Amém. Irmãzinha difícil. Diz que os mais difíceis são o que fica, né? Misericórdia. Mas aqui não. Em Londrina não. Aleluia. Ficou um casal de pastores, ficou uma irmãzinha. Meu irmão, pensa na prova. Pensa numa prova. Eu e a Milena chorávamos, dizendo: Senhor, foi no meu primeiro ano que eu assumi a SEV. Minha mãe fundou o ministério. Em 2022, minha mãe me passa o ministério. No primeiro mês de ministério, sai a igreja inteira. Meu Deus do céu. Você lembra disso, amor? No primeiro mês. Aí eu lembro que eu liguei minha mãe e falei: mãe, a unção está contigo, não está comigo não. Meu negócio é o itinerante, meu negócio é outra coisa. E minha mãe falava: persevera. Eu falei: é fácil, né, falar. Eu acho interessante que quando nós estamos passando, quando as pessoas estão passando por lutas, a coisa mais fácil de falar é: tudo coopera, fica tranquilo. Mas quando é com a gente: Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Você já fez aquela oração assim: Deus, pelo amor de Deus. E meus irmãos, pensa numa prova que a gente passou. E aí, igreja vazia, a gente mal conseguia pagar as nossas contas. E passamos quase 5 ou 6 meses, 4 pessoas na igreja. E eu já estava em expansão ministerial. Eu ia ministrar nas grandes igrejas. Por exemplo, fui ministrar numa igreja, eu lembro, em Canoas, no Rio Grande do Sul, que tinha 4.000 pessoas. Aí o rapaz falou: pastor, que palavra, hein? Quantos membros tem tua igreja? 2.000? Eu falei assim, ó: 1, 2, 3, 4. Não, mentira. Assim pra ele: ó, isso aqui, ó: 1, 2, 3, 4. Ele: nossa, que palavra. E aí eu voltava para a igreja, pregava lá para 4.000 pessoas, chegava na SEV, 4 pessoas. Sabe quando você sente que você está... Às vezes você pensa: Senhor, será que é isso mesmo? A vontade perfeita, às vezes parece que não enxerga nada, você não vê futuro. Até que um dia alguém me liga, um pastor lá de Ribeirão Preto: Wesley, seguinte, eu não estou te perguntando qual é o teu salário, eu estou te perguntando quanto você quer para assumir uma igreja aqui em Ribeirão Preto de 1.500 pessoas. Minha primeira reação foi: obrigado, Espírito Santo. Pensei comigo: quem me viu passar na prova e não me ajudou, aquele louvor que você conhece. Pensei comigo: Senhor amado, chegou a hora. Falei: Milena, faz as malas que a gente vai embora. Dela: amor, e aquelas pessoas? Eu falei: amor, são 4 pessoas, amor. Um é casado, eles acham outra igreja. A outra, ela é difícil, deixa ela se virar com Deus um pouquinho. Eu pensei comigo, eu falei: Milena do céu, a gente vai ganhar o salário dos sonhos. Eles prometeram pagar a faculdade da minha esposa, eles prometeram me dar o apartamento que eu queria. E eu confesso, eu nem consultei a Deus. Por quê? Quando é coisa boa, a gente aceita de primeira. Quando é coisa ruim, a gente pede 3 confirmações. É ou não é? Eu nem pedi confirmação. Eu falei: não, se a proposta chegou, ele é pastor, ele é homem de Deus, ele sabe que é isso que Deus tem para mim. E eu lembro que eu estava decidido, eu já comecei a avisar a minha família. Eu falei: ó, tô indo embora para Ribeirão Preto. Avisei minha mãe, ainda não tinha conversado com os membros, com os muitos membros. Eu ainda não tinha conversado com eles. Mas eu estava decidido, eu vou embora para Ribeirão Preto. No dia que eu fui dar a resposta para o pastor, eu lembro que eu já estava organizando a minha mala e organizando os meus esboços. E eu falei: Senhor, chegou o tempo da honra. Aquilo lá era um treinamento para o meu ministério. E agora eu vou viver o que o Senhor tem. Querido, quando fui responder o pastor,
o Espírito Santo me pegou. Ele disse: Wesley, eu lembro disso como se fosse hoje. Você pode ir. E eu quero deixar claro para você que eu vou te usar. Eu quero deixar claro para você que você vai ficar rico. Eu quero deixar claro para você que você vai ficar extremamente conhecido na tua região. Eu quero deixar claro para você que aquela igreja vai crescer. Eu quero deixar claro para você que você vai ver um tempo de prosperidade. Mas eu também quero deixar claro para você que vai ser bom. O que eu tenho para você em Curitiba é perfeito. Mas você vai ter que aprender a perseverar. E cá estou eu perseverando. O Senhor me disse: você vai ficar rico, Deus, eu vou te usar, vai ser bênção. Mas a pior coisa que pode acontecer para um homem é ter sucesso naquilo que não era o que Deus tinha para ele. Deus tem uma medida para você. E lá estou eu na Seve. Hoje nós não temos mais 40 pessoas. Como também nós ainda não temos 400 pessoas. Mas eu estou perseverando. Você vai ter que rejeitar o que é bom e o que é agradável para viver o que é perfeito, querido. Você vai ter que rejeitar o que é bom e agradável para viver o que é perfeito. A proposta, ela vai chegar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a proposta vai chegar. Diga para ela: e você vai ter que ter clareza na voz de Deus. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo? Querido, você precisa andar na tua medida. Deus tem uma medida para você. Deus tem o tempo certo de você frutificar. Você já parou para pensar, por exemplo, que o Teófilo Hayashi, quem conhece o Teófilo Hayashi? Da Dunamis, e a Ana Paula Valadão, eles têm praticamente a mesma idade. Já parou para pensar nisso? A Ana Paula Valadão e o Teófilo Hayashi, eles têm a mesma idade. Um viveu um auge ministerial há 20 anos atrás, outro está vendo agora. Quem está certo, quem está errado? Ninguém. Eles estão andando na medida deles. Está fazendo sentido? Deus tem uma medida para nós, queridos. O que nós precisamos é ser fiel ao que Deus fala. Esse temos um rapaz chegou para mim e falou: pastor, é pecado eu abrir uma empresa? Eu falei: não, você tem uma palavra. Tem muito empresário que foi Deus que deu a empresa. E tem muito pastor que não foi Deus que deu a igreja. Ele abriu. É ou não é? Você olha e você vê que é só movimento. Não foi Deus que abriu, foi Ele que abriu. Nós precisamos andar na nossa medida. O que mata a nossa vida de vivermos aquilo que é perfeito é o espírito de comparação. Em 1 Samuel 10:2, já estou encerrando, você me dá mais 5 minutinhos? Quem me dá mais 5 minutinhos aí? Levanta a mão aí. 5, 10, 15, 20, estou brincando contigo. 1 Samuel 10:2. Olha só, a primeira ordenança que Samuel deu para Saul, já estou encerrando. A primeira ordenança que Samuel deu para Saul, ele diz: hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel. Diga comigo, túmulo de Raquel. Em Zelza, na divisa de Benjamim. Pode deixar aqui. A primeira ordenança de Samuel para Saul foi: passa pelo túmulo de Raquel. Por que Deus mandou Saul passar pelo túmulo de Raquel? A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que Saul era da tribo de Benjamim e Raquel também era da tribo de Benjamim. Então já existe uma linguagem familiar. Por que Deus mandou Saul passar pelo túmulo de Raquel? Raquel era sua antepassada. Raquel era sua parente distante. E Raquel na Bíblia, ela não é vista com bons olhos. Raquel, ela é um símbolo de inveja e comparação, porque ela não podia gerar e sua irmã Lia podia gerar. Aí ela dá a concubina para que Jacó se deixe com ela, para que possa gerar. Raquel representa um tipo de gente que quer gerar de qualquer jeito. E toda pessoa, toda igreja que quer gerar filhos só para competir com a outra, morre enquanto gera. É por isso que Raquel morreu no parto. Porque toda pessoa que a vida dela é a comparação, você vai morrer enquanto você está tentando gerar. Deus tem uma medida para você. Deus tem um tempo certo para você. A comparação nos mata. Quando o Senhor chega para Saul e fala: passa pelo túmulo de Raquel, Ele está falando: não cometa o erro que o teu antepassado cometeu, de se comparar. Raquel era movida pela comparação. É por isso que ela morreu no parto. Toda pessoa que é movida pela comparação morre enquanto gera. Deus tem um tempo certo, Deus tem uma medida certa para você. Não se compare e viva na medida que Deus determinou sobre a sua vida, sobre a sua empresa e sobre a sua igreja. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo? Aleluia! Terceira e última coisa, caso você esteja anotando, e aqui eu encerro. Vamos lá. Atitude de quem quer a vontade perfeita. Primeiro, eu preciso aprender a perseverar. Segundo, eu vou precisar rejeitar propostas boas e agradáveis. Terceiro e último,
eu vou precisar tomar cuidado com o cansaço. Diga comigo, eu vou precisar tomar cuidado com o cansaço. Abre tua Bíblia comigo em Gênesis 25. Versículo 27. Gênesis 25, versículo 27, a Bíblia diz: os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Diga comigo, exausto. Estou faminto, disse ele a Jacó, dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro, jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. E assim ele desprezou o direito de filho mais velho. Por quê? Porque Esaú estava cansado. O tempo de cansaço é quando você está mais sucinto, preparado, no mau sentido, para trocar o que é perfeito pelo que era bom. Por exemplo, em 2 Samuel, Davi ele vai lutar contra um gigantinho chamado Isbi-Benob. Diga comigo, Isbi-Benob. A Bíblia vai dizer que a lança de Isbi-Benob, eu acho que é 2 Samuel 21, 15. Eu não anotei aqui, se eu estiver errado me perdoa. Olha aí, diga obrigado, Espírito Santo. Olha aí, joga um beijinho para o céu. Aleluia. Eu não tinha anotado. Olha só, mais uma vez, houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou? Versículo 16. A Bíblia vai dizer: Isbi-Benob era descendente de gigantes. Pode deixar aqui. E a ponta de sua lança de bronze pesava 3,5 kg. Vamos lá. Nada na Bíblia é por acaso. Preste atenção. Nada na Bíblia é por acaso. Por que a Bíblia vai dizer que a ponta da lança de Isbi-Benob era 3,5 kg? A primeira coisa, antigamente, a ponta da lança era de acordo com a altura da pessoa. E quando eu vou estudar a história de Golias, a Bíblia vai dizer que a lança de Golias pesava 7 quilos. Qual que é a metade de 7? Qual é a metade de 7? O que nos leva a entender que esse rapaz, esse gigante, ele era a metade do tamanho de Golias. E a Bíblia vai dizer que se não fosse o sobrinho de Davi para salvá-lo, Davi teria morrido. Aí você pensa: pastor, como que Davi derrota Golias e quase morre para Isbi-Benob? Porque você leu aqui, Davi estava cansado. O cansaço faz você perder batalhas que você nunca perderia. Davi derrota um gigante maior e perde para um menor. Por quê? Porque estava cansado. Se você não aprender a descansar, você nunca vai viver o que é perfeito. É por isso que lá em Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados. O lugar de descanso, querido, não é simplesmente um lugar, é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Se coloque de pé.